Olá, gente, estamos de volta. Mais uma aulinha de história, dando continuidade aí às aulas sobre Vargas. A gente já falou, fizemos uma introdução sobre o assunto. Logo em seguida, falamos um pouquinho sobre o governo provisório e agora é a hora do governo constitucional. Antes de qualquer coisa, se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal, compartilha o nosso conteúdo, ativa o sininho de notificações e também comenta algo a respeito do nosso trabalho. Ele é bem legal para a gente poder melhorar aquilo que a gente já vem fazendo e também para que nós possamos ter uma dimensão daquilo que as pessoas têm percebido, de todo esse empenho em aprender e ensinar história. Tudo bem? Então vamos lá, vamos para a aula de hoje. Bom, de acordo com a Constituição de 1934, promulgada pelo Vargas, conforme nós estudamos na última aula, e se você perdeu, assiste essa aula, tudo bem? Houveram eleições indiretas, votadas pelos parlamentares, pelos congressistas, né? Então, mediante as eleições indiretas, o Vargas foi eleito presidente do Brasil, agora de forma constitucional. Como previsto, Getúlio Vargas venceu as eleições e tomou posse para mais 4 anos de governo no dia 20 de julho de 1934. Entretanto, o novo mandato foi marcado por muitas disputas entre os grupos políticos. Diante da diversidade de interesses das classes sociais brasileiras e da influência do nazifascismo e do salazarismo na Europa, surgiram duas grandes tendências políticas no Brasil: a Ação Integralista Brasileira, AIB, e a Aliança Nacional Libertadora, a ANL. Pois bem, a Ação Integralista Brasileira foi fundada em 1932 na figura do Plínio Salgado, um cara de extrema-direita, que fundou um partido de extrema-direita, muito inspirado pelo fascismo na Itália e também o nazismo na Alemanha. Bom, a ideologia do partido é a descentralização do poder do Estado, uma sociedade hierarquizada, tinha como base um forte nacionalismo, antiliberalismo e anticomunismo. Essa galera toda ficou conhecido como os camisas verdes, né? Chamando a atenção principalmente da classe média e de alguns religiosos. Os integralistas, eles fizeram campanha a favor do Vargas, né? Então eles ajudaram o Vargas a se candidatar, na verdade, no pleito aí de 1934. Mas quando o Vargas se tornou presidente, ele saiu fora, né? Além do apoio, ele não tinha intenções de promover os caras a cargos políticos, que era o que eles almejavam. Portanto, depois de apoiarem o governo, participarem ativamente do governo, tomaram conta que o Vargas ele não iria retribuir nada disso, eles se tornaram uma oposição. Durante os anos 30, os integralistas tiveram importância política e fizeram muito alarde, né? Fizeram muito barulho. Tanto que, para as eleições de 1937, o Plínio Salgado seria candidato, mas ele não contava com as articulações mirabolantes da figura do Vargas, que vai instituir o Estado Novo e vai promover uma ditadura e vai destruir a democracia, e aí o Plínio vai saber com quem ele se meteu, né? Afinal de contas, ele articulou muito bem um Estado hierarquizado, um Estado totalitário, só que ele não conseguiu fazer parte do governo nem durante o período do Vargas e muito menos acreditando que venceria as eleições a posteriori o governo. Não deu certo, não rolou, Plinião. Tá, a gente falou dos integralistas, vamos falar também da Aliança Nacional Renovadora, que é praticamente um braço do Partido Comunista Brasileiro na figura do Luiz Carlos Prestes, tá? A gente vai tentar compreender muito bem esses dois partidos que faziam oposição entre si e que ambos tiveram problema com o governo do Vargas, mas que, enfim, dentro daquele contexto da sociedade brasileira, chamou muita atenção, não só da sociedade civil, como também da política e da segurança nacional. Fundada em março de 1935, a Aliança Nacional Libertadora, a ANL, foi um movimento político de esquerda ligado ao Partido Comunista do Brasil, PCB. Luiz Carlos Prestes era o presidente de honra da ANL. Entre suas propostas estavam a estatização de empresas, a reforma agrária e a suspensão do pagamento da dívida externa. Seu lema era pão, terra
e liberdade. A Aliança Nacional Libertadora virou uma pedra no sapato do Getúlio Vargas. Ele cansou dos caras, meu. E claro que, diante de tanta oposição, no dia 11 de julho de 1935, o Vargas fez questão de colocar o partido na ilegalidade. Foi aí que Luiz Carlos Prestes teve a não tão incrível ideia de propor a intentona comunista que vai levar o Brasil a uma ditadura civil. O movimento teve curtíssima duração. Ela repercutiu bem no Rio de Janeiro, no Recife, mas em si, o plano acabou que não deu muito certo. Bom, esse episódio, na verdade, serviu para que houvesse um estado de sítio e que esse estado de sítio foi se prolongando até 1937 e que também ocorresse perseguições, tanto à ANL quanto ao Partido Comunista Brasileiro. O Luiz Carlos Prestes só instigou o ódio varguista no Brasil. Em março de 1936, Luiz Carlos Prestes foi preso. Em setembro do mesmo ano, Olga Benário Prestes, sua companheira, foi enviado para a Alemanha nazista, onde foi presa, mesmo estando grávida. A filha de Olga e de Prestes, Anita, nasceu na prisão e foi criada pela mãe do líder comunista no Brasil. Bom, esse episódio é famosíssimo. Inclusive tem um filme, que é o filme da Olga, que conta toda essa trajetória da intentona comunista, do seu envio para a Alemanha nazista, até a sua morte na Câmara de Gás, e parte do processo histórico do Brasil, do processo político do Brasil, inclusive a perseguição, tortura dos apoiadores do comunismo aqui no Brasil. Bom, para a gente compreender facilmente tudo isso que a gente está discutindo aqui, como é que começou essa história toda, né? Começou com o governo provisório do Vargas, quando ele deu um golpe de Estado junto com os tenentes, e depois o Washington Luiz. Chegamos então a um governo provisório. Aí teve lá a ação integralista, não. Teve a Revolução Constitucionalista de 1932. Uma guerra com os paulistas e o governo federal. O governo federal venceu, mas cedeu uma Constituição. Essa Constituição foi promulgada em 1934 e a partir daí entramos nessa aula de hoje, né? Bom, a questão é que a intentona comunista, uma ação orquestrada por Luiz Carlos Prestes e Olga Benário, que tinha o objetivo de levar o Brasil a um Estado socialista nos moldes russos, fez com que o Vargas transformasse o Brasil num estado de guerra, num estado de sítio, e fechasse o Congresso, estabelecesse praticamente uma ditadura prévia do que viria a ser a partir de 1937 com o Estado Novo, ok? Agora a gente vai entender como foi a migração do governo constitucional para o Estado Novo, só que o Estado Novo vai ser um assunto para uma próxima aula, claro, para que não fique tão longo e você tenha preguiça de assistir o conteúdo todo. Valeu? Então vamos lá, vamos só entender como se concluiu esse período do Brasil chamado de governo constitucional. Bom, de acordo com a Constituição de 1934, em 1937 deveriam ocorrer as eleições, estava tudo certinho, né? Já tinha os candidatos, já tinham todos os partidos definidos, já haviam propagandas, então estava tudo certo. O povo estava bem esclarecido quem eram os candidatos, quando começariam as eleições. O Vargas não poderia concorrer, porque de acordo com a Constituição de 1934, não haveria a prorrogação do mandato uma vez eleito, então ele estaria fora do pleito e o cara, ele gosta de ser poderoso. Então aí vai começar uma história muito louca. Os candidatos para a eleição eram Armando de Sales Oliveira, lançado pelo Partido Constitucionalista, o PC, Plínio Salgado, pela Ação Integralista Brasileira, AIB. O candidato oficial apoiado por Getúlio Vargas era o paraibano José Américo de Almeida. Contudo, um conjunto de medidas repressivas e de estratégias políticas foi organizada por Vargas e militares, com o intuito de desestabilizar o processo eleitoral. O governo, através das declarações do próprio presidente, que usava lá a Voz do Brasil, na rádio que estava lá disponível para todo mundo, quase todo mundo, mas muita gente tinha acesso a essas informações do presidente, e colocava medo na sociedade, e aquela coisa, né, cara? As pessoas não têm consciência política até hoje, tinha naquela época. Ninguém sabe o que é comunismo e socialismo hoje em dia, em 2020. E imaginar o que era comunismo em 1936, a galera
acreditava em tudo o que era dito, né? Não tinha nem acesso direito à educação, e a educação que existia nas escolas, elas estavam diretamente vinculadas com o governo federal. Então você estava ali no mato sem cachorro, e fez-se convencer realmente que haviam ações externas e internas para a implementação de um projeto comunista no Brasil. O debate político foi completamente empobrecido, começaram uma série de perseguições, prisões, e o cenário estava pronto para o bendito plano Cohen, né? Eu havia comentado aqui na nossa primeira aula que foi uma ação do grupo integralista, né? José Olímpio Mourão foi lá e escreveu uma carta que na verdade era um ensaio de como seria uma ação de grupos comunistas dentro do território brasileiro. A carta chegou na mão do Vargas, o Vargas leu essa declaração em rede nacional e a partir daí decretou o Estado Novo no Brasil. Para surpresa de todos os candidatos da oposição, não ia ter eleição, né? Acabou a democracia e o Brasil entrou numa ditadura civil num momento muito complexo, muito complicado para a sociedade brasileira. E eu digo a sociedade brasileira que preza pela democracia, que preza pelos direitos, pelas liberdades. E também a questão do controle da elite com relação à capacidade de inteligência dos seres humanos. Então, as ditaduras, ela impõem um comportamento social de muita passividade. Aí você manda para a galera o que você quiser. Não é? As pessoas vão ter acesso a uma educação que é restrita a um modelo social que segue um padrão moral, e as pessoas têm uma dificuldade enorme de crescer, de expandir suas ideias, de pensar de forma diferente. As ditaduras não são eficientes, elas não servem para que uma sociedade possa desenvolver. Viva a diversidade cultural! Precisamos de liberdade de pensar, liberdade de agir, liberdade de sermos aquilo que queremos ser. Claro, dentro de uma questão legal, e para isso existe a Constituição. Bom, eu hoje fico por aqui. Eu falei um pouquinho sobre o governo constitucional do Vargas e a gente vai para o Estado Novo. Espero que você tenha gostado. Compartilhe o nosso conteúdo. Existiu aqui um momento de reflexão e eu entendo que existam vários pontos de vista a respeito de ditaduras, inclusive aqui no Brasil, mas esse canal não apoia ditaduras. Nenhum. E viva a liberdade, ok? Até a próxima aula, um abraço para todo mundo e estude muito, porque isso só vai te ajudar a ser uma pessoa melhor. Tchau.